Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Clube do Eco. Hoje nós vamos falar sobre os aspectos básicos do ecocardiograma com função strain cardíaco e a ecocardiografia tridimensional. Meu nome é Bárbara Guimarães Avelar, eu sou fellow em ecocardiografia pediátrica básica da Cardioped Brasil e essa apresentação faz parte do programa de fellowship em ecocardiografia pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. O nosso livro base é o livro do Tal Geva, de ecocardiografia na pediatria e doenças cardíacas congênitas. É a terceira edição. E, além disso, também usei como literatura extra o posicionamento do Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia para o uso do strain do ano passado e o guideline da ACE em relação à ecocardiografia tridimensional e as formas de aquisição de imagem. Falando primeiro sobre a função strain cardíaca. Como definição, a modalidade do strain, ela surgiu quando os parâmetros do eco transtorácico, eles não conseguiam detectar as mudanças mais sutis na contratilidade miocárdica ou até mesmo alterações mais precoces. O strain, ele corresponde à quantidade de deformação de um objeto em relação à sua forma original. Na cardiologia, esse conceito ele é representado como um percentual, uma porcentagem, de encurtamento barra alongamento do coração em relação, então, à sua forma e à sua medida inicial. Esse conceito ele pode ser aplicado para um segmento miocárdico, que a gente chama de strain regional, ou para a totalidade de uma das câmaras do coração, como o ventrículo esquerdo ou o ventrículo direito, que é o strain global. O strain rate, ele indica a taxa de deformação miocárdica, que aí sim é a porcentagem, a cada segundo, ou, em outras palavras, a velocidade com que a deformação ocorre em dois pontos do músculo cardíaco. A aplicação do conceito de deformação, ela permite, então, compreendermos a dinâmica do strain a partir desse estudo de encurtamento e alongamento do miocárdio, que muitas das bibliografias, eles falam mais do VE, mas a gente também consegue aplicar no ventrículo direito. De fato, devido à disposição helicoidal das fibras musculares cardíacas, quando a gente fala do ventrículo esquerdo, ele é determinado pela ação dessas fibras tanto no sentido longitudinal e no sentido circunferencial. A aplicação dessas forças no sentido longitudinal e circunferencial sobre um material de baixa compressibilidade, que é o tecido miocárdico, ele resulta no espessamento do miocárdio no sentido radial, que é o componente passivo da deformação, e esse último ele vai responder pela diminuição radial da cavidade ventricular e a avaliação do deslocamento do tecido. Então, se eu tenho dois vetores de força aplicados sobre um tecido que ele não se comprime, não se deforma tanto assim, eu vou ter o meu terceiro vetor força, que aí é o que a gente avalia no strain. Aqui nessa figura, a deformação miocárdica, ela é pormenorizada em diferentes eixos. Na letra a deformação básica, que pode ser aferida nos sentidos longitudinal, circunferencial e radial. E a partir dos vetores forças, como eu falei, ao surgimento do terceiro vetor resultante, que é a força, que é o strain, desculpe. Para a formação da imagem no strain, a gente utiliza o ecocardiograma bidimensional em 2D, a técnica do speckle tracking, que é o rastreamento de diversos pontos do miocárdico e o seu movimento, que a gente até usou falando do strain rate. E assim, a gente diminui a dependência da angulação do feixe do transdutor, e cada ponto ele vai ser avaliado individualmente pelo programa e rastreado o movimento em todas as suas direções. Aqui, então, com a aquisição desse speckle tracking, é possível definirmos a curva de movimentação pelo strain. Para isso, às vezes, em alguns programas, precisamos também definir manualmente o RAV to close, que representa o início da onda QRS, ou seja, o final da diástole, até o fechamento da válvula aórtica. Aqui nessa imagem, o ponto mais próximo da linha de base, aqui essa é a nossa linha de base. Então, o ponto mais próximo da linha de base, ele representa a diástole final, e é após esse ponto que a gente tem o início da sístole. O ES representa o strain sistólico final, ou seja, ele é o fechamento da válvula aórtica. Aqui, a diferença da letra A e B é que nem sempre o ponto sistólico máximo ele coincide com o total fechamento da válvula. A marcação dos eventos que
no guideline eles chamam do event timing, deve ser feita preferencialmente utilizando o Doppler e tendo como referência o eletrocardiograma. Então, sempre lembrar que o final da diástole, o pico do QRS, e a gente vai configurar até o fechamento da válvula aórtica. Aqui é um diagrama esquemático dos modelos diferentes de segmentação do ventrículo esquerdo que eles usam como base para estudo do strain. Temos vários tipos de modelo representados do bullseye, que é essa representação central da segmentação do miocárdio para avaliação do strain, que pode ser de 16, 17 ou até 18 segmentos. Em todos os diagramas, a gente faz os cortes tanto no 4 câmaras, o 2 câmaras e os 3 câmaras, para então colocar na programação de cada aparelho, que vai depender muito da marca, e assim ele analisa cada parede em relação à janela acústica que eu adquiri. Então, aqui nesse diagrama, ele faz uma representação bem esquemática do 2 câmaras, por exemplo, quais paredes a gente tem representadas, no 4 câmaras, quais que a gente consegue avaliar pelo strain e a sua avaliação do bullseye, e no eixo também de 3 câmaras. Essa tabela é a tabela da Sociedade Brasileira do passo a passo para a medida do strain longitudinal global para a maioria dos fabricantes. Esse é o parâmetro, o strain longitudinal global. É o parâmetro de deformação cardíaca com evidências mais robustas e é o único com uso de maior relevância na prática clínica. Ele vai refletir, então, a deformação longitudinal relativa do miocárdio e que ocorre desde o período da contração isovolumétrica até o final do período da fechamento da válvula aórtica. Então, aqui, nessa tabela, primeiro passo, realizar a monitorização eletrocardiográfica cardíaca com boa qualidade do paciente, obter as janelas acústicas de 3, 4 e 2 câmaras, como a gente viu no slide anterior, marcar o fechamento das válvulas, marcar as definições topográficas para definir o RTV close e também definir as câmaras que a gente vai ver no próximo slide, aceitar ou descartar os segmentos miocárdicos, porque o aparelho ele faz uma avaliação basal dele, mas às vezes, como a gente lida com muita cardiopatia congênita, com alterações de janela ou até de conformação cardíaca, tem que ter também um ajuste pessoal, um ajuste do avaliador. Avaliar as curvas e interpretar os resultados obtidos e registrar adequadamente as condições hemodinâmicas. Aqui, então, nessa figura um pouco mais esquemática do passo a passo, para a gente obter o strain longitudinal global. Então, primeiro, a gente vai fazer as imagens de 2, 3 e 4 câmaras, com o eletrocardiograma de boa qualidade, com o frame rate adequado, que eles colocam entre 40 e 80 quadros por segundo, que aqui nessa imagem eles representam por esse círculozinho, que são quantos frames que a gente consegue. Marca-se o fechamento da válvula aórtica, a partir do traçado do Doppler pulsado ou contínuo, que aqui é na imagem B. Em seguida, a gente faz a marcação de 3 pontos, o 2 na base e 1 no ápice, então vão ser os 2 próximos da marcação da válvula. E aí sim, no ápice cardíaco, nas 3 imagens adquiridas, de 2, 3, 4 câmaras. E o software vai fazer o rastreamento do miocárdio, desculpa, na movimentação. E, finalmente, a gente tem as avaliações de curva, que é o bullseye e o valor obtido. Então, aqui, quando a gente coloca onde eu quero colocar, né, a avaliação tanto na base quanto no ápice cardíaco, aqui a avaliação do software, a movimentação em linha de cada um dos segmentos e o bullseye, como eu falei, que a gente avalia dos segmentos de 2, 3 e 4 câmaras. Aqui é dessa último posicionamento da Sociedade Brasileira, que eles colocam que os valores normais, eles variam de menos 18% e menos 22% para o strain longitudinal global. A gente coloca valores negativos por conta como a gente usa o QRS como base, né? Por isso que o valor ficou negativo, porque é um valor de compressão e descompressão. Então, quanto mais negativo, quanto maior for o número negativo, em teoria, melhor o meu strain. A aplicabilidade. A modalidade do strain ela pode ser necessária para diversas situações clínicas, como a cardiomiopatia hipertrófica e na amiloidose, na doença de Chagas e na avaliação da contratilidade, na insuficiência cardíaca congestiva, na doença arterial coronária e infarto do miocárdio,
nas valvulopatias e cardiotoxicidade de quimioterápicos. Como a gente começou a aula comentando, o strain ele avalia alterações muito precoces. Por isso que, dependendo da doença, como infarto agudo do miocárdio, você já consegue avaliar a região que foi mais afetada ou não por aquele evento de baixa concentração de oxigênio. Esse fluxograma é o que está presente no posicionamento da sociedade brasileira e ele é um bom direcionamento de quando e quais pacientes e como a gente vai fazer o strain. A ideia é a gente avaliar em todos os pacientes as funções de ventrículo esquerdo, funções sistólicas e diastólicas, se elas fogem dos meus valores basais em pelo menos 3 pontos. Aí sim, eu posso começar a avaliação do strain, e então a gente consegue direcionar e não necessariamente aplicar em todos os pacientes, porque também a gente lida com muitos que têm ou cardiopatias que ainda estão se evoluindo, ou pacientes que até têm corações normais. Em relação ao ecocardiograma tridimensional, como definições, o ecocardiograma tridimensional, ele se tornou importante no manejo de pacientes com cardiopatias congênitas, porque ele auxilia no planejamento pré-cirúrgico, na orientação de intervenções por catéter, por exemplo, e outros procedimentos hemodinâmicos, e na avaliação funcional do coração. Ele tem sido cada vez mais utilizado na pediatria, porque a gente tem boas janelas nessa faixa etária, e é uma técnica não invasiva de avaliação. É necessário para fazermos o ecocardiograma tridimensional uma boa aquisição temporal e espacial das imagens para a gente avaliar pelo software de cada aparelho a avaliação 3D com qualidade. Temos 3 tipos de aquisição, de acordo com o transdutor e o tipo de aparelho e a necessidade de cada paciente. No modo multiplano simultâneo 2D, é possível fazermos a rotação em 360 graus do plano da imagem e exibe simultaneamente mais de um plano bidimensional. A desvantagem desse tipo de modo é que a resolução temporal ela se reduz, mas sua aplicação pode ser em avaliação de tamanho de bordas de CIA, por exemplo, o tamanho e forma de uma comunicação interventricular, avaliar as válvulas atrioventriculares e semilunares e as vias de saída. Aqui nessa imagem, temos uma avaliação da válvula mitral, na qual, na linha pontilhada da letra A, mostra o parâmetro de rotação para avaliação simultânea e podemos ver a insuficiência da válvula e determinar melhor em qual porção ela vai ocorrer. Então, o que que essa imagem representa? Eu consigo ver o mesmo local, mas em diferentes planos, tanto num plano axial quanto num plano longitudinal, por conta do meu transdutor tridimensional. O outro modo é o tridimensional em tempo real, que ele exibe um volume piramidal ajustável e é possível fazermos cortes na imagem e avaliar porções separadas, que ele tem pouco potencial para artefatos, o que facilita a realização das crianças que são pouco colaborativas, um pouco mais agitadas, mas o campo de visão desse tipo de modo ele é limitado e em algumas cardiopatias complexas, a relação entre as estruturas ela é crucial. Então, o modo desse aqui a gente aplica menos na nossa realidade pediátrica. O modo multibatimento por eletrocardiograma, ele é controlado, então, usando ao mesmo tempo o eletrocardiograma e o transdutor tridimensional, e ele adquire um grande campo de visão com uma resolução temporal melhor, mas, em contrapartida, ele pode gerar artefatos relacionados à movimentação do paciente ou até mesmo à respiração. Quando usamos o Doppler de fluxo colorido, ele pode ser adicionado a qualquer uma das modalidades que citamos, mas ele acaba reduzindo a resolução, então precisamos avaliar o custo-benefício. Em relação aos modos de exibição da imagem. Para as cardiopatias congênitas, temos 3 modos de exibição, que incluem a renderização de volume, a renderização de superfície e a exibição de imagem reformatada multiplanar, que é o MPR. Em relação à renderização de volume, os conjuntos de dados renderizados nessa aquisição podem ser segmentados eletronicamente para expor a estrutura cardíaca de interesse em qualquer ângulo desejado. Ou seja, a gente pode trabalhar e seccionar a imagem até a gente chegar na estrutura que queremos avaliar. Isso é muito útil nas cardiopatias congênitas antes das intervenções. Então, a gente tem o modo de aquisição e o modo de exibição das imagens. Em relação à renderização de superfície, ela apresenta a superfície das estruturas ou órgãos com aparência sólida. Usamos para visualizar tamanho, forma, função de cavidade e estruturas individualizadas. E como a gente comentou no modo de aquisição,
Podemos fazer a detecção de borda endocárdica, semi ou totalmente automatizada, para quantificação da função ventricular, a detecção semiautomática do movimento do folheto, principalmente o mitral, né, já que o ventrículo esquerdo é o que a gente usa como base, mas tem limitação pelo formato da cavidade ou pela morfologia da válvula. E em relação à exibição de imagem reformatada multiplanar, ela permite que o conjunto de dados seja visualizado em uma tela quádrupla, então temos várias apresentações da mesma imagem, com um conjunto de dados tridimensional cortado em três planos, o sagital, coronal e transversal, que são configuráveis pelo usuário. Essa exibição de planos, ela ajuda na compreensão de anatomias complexas e facilita as medições de algumas cardiopatias, como a gente comentou, das comunicações interatriais e interventriculares. As áreas valvares, os orifícios efetivos, vena contrata de jatos regurgitantes, eles também podem ser medidos em vários planos, e assim a gente avalia melhor, por exemplo, um refluxo valvar. Aqui é um exemplo de como a gente consegue movimentar a aquisição da imagem e avaliar a mesma estrutura em formas diferentes. Por exemplo, na imagem da esquerda, no eixo em vermelho, quando eu transiciono ele da válvula aórtica para a válvula mitral, quando eu transiciono da válvula aórtica para a válvula mitral, eu então avalio a estrutura em diferentes planos. Aqui então a gente consegue ver a válvula aórtica de face e ela mais angulada. E aqui, quando a gente transiciona na mesma aquisição, sem movimentar o meu transdutor, eu consigo já ver a válvula mitral, tanto de face como ela também no seu eixo longo. A posição e a orientação da imagem. A posição cardíaca, os citos do paciente, as conexões e os alinhamentos, eles podem ser anormais nos pacientes com cardiopatia congênita, a gente convive muito com isso. Isso representa um grande desafio para a aquisição das imagens para o STRAIN e para o 3D. O eco tridimensional, ele facilita as projeções faciais de septos e das válvulas atrioventriculares, e a gente consegue girá-las no plano Z, no sentido horário e anti-horário, para a orientação anatômica correta. Então, a ideia das imagens é que elas devem ser orientadas como se o paciente estivesse de pé. Então, quando eu faço a aquisição, o meu próprio aparelho vai fazer a imagem em outro tipo de plano, mas na hora da avaliação eu consigo rotacionar o eixo Z para aí sim ficar na posição anatômica do paciente de pé. A orientação dessas imagens, elas devem ser consistentes e intuitivas, posicionando então o coração do paciente, igual como a gente faria na abordagem, como cita na diretriz, da ressonância e da tomografia, e aí sim você tem uma melhor ideia da fisiologia da cardiopatia congênita utilizando o 3D e essa orientação espacial da imagem. Essas são as referências, tanto do Taugever e das sociedades. Muito obrigada.